Saúde Animal. Oferecimento: Hospital Veterinário da Unimar. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e é com muita alegria que nós daremos sequência neste mês de maio a um especial em homenagem aos zootecnistas. Na semana passada, o professor Dr. Fábio Manhoso esteve aqui conosco e fez a abertura oficial desse mês e deste especial, não é? Porque nós tivemos, inclusive, no último dia 13, a comemoração do Dia do Zootecnista. E hoje, então, nós daremos sequência a este especial. Vamos receber um zootecnista que já está aqui com a gente, o Walter Saia, e ele vai falar sobre um tema muito curioso, não é, que as pessoas às vezes nem associam ao trabalho do zootecnista. E é um tema que encanta, aliás, né, que nós vamos falar sobre apicultura. Seja muito bem-vindo, Walter. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e é uma oportunidade, inclusive, né, de falarmos sobre um tema tão importante e pouco discutido, né, no nosso país, mas aqui na nossa região nós temos a sorte de encontrar especialistas como você. Seja muito bem-vindo, parabéns pelo seu dia comemorado nesse dia 13 de maio. Muito obrigado, boa noite, senhoras e senhores, não é? Uma honra estar aqui mais uma vez, né? E em especial o Dia do Zootecnista, minha profissão que eu tanto amo, e falar de um tema tão agradável para a gente, que é a apicultura, não é? Um trabalho muito bacana que a gente admira não só das pessoas do qual da nossa profissão, como num país inteiro, continental, como o do Brasil, não é? Tudo bem, antes de entrarmos propriamente dito nesse tema, vamos falar um pouquinho sobre a zootecnia em si, né? Que é uma profissão muito ampla, né? Com muitos temas e diretamente ligada ao consumo, né? Como nós aqui vamos falar do consumidor final, né? Às vezes as pessoas também não associam o trabalho do zootecnista à população, né? Até que ponto o zootecnista está ligado diretamente à nossa realidade. Então, a produção, né, e ao consumidor final. Então, vamos entender um pouquinho mais, né, sobre o trabalho do zootecnista. Exatamente. Zootecnistas trabalham com animais. A produção animal é a atribuição do zootecnista. A produção de alimentos, né, como mel, carne, ovos, leite. Origem animal. De origem animal. Então, enfim, nós, zootecnistas, temos atribuições, né, a qual trabalhamos com os animais para produção de alimentos, não especificamente somente para alimentos, mas como também animais de montaria, beleza, portes, melhoramento genético animal para, por exemplo, cavalo de corridas, comportamento animal, como alguns cães. Aliás, você tem que trabalhar com comportamento animal em todas as espécies animais. Até uma curiosidade, que o Dr. Pet, que a gente conhece, é um zootecnista. Né? Até uma curiosidade, porque as pessoas, na maioria das vezes, né, acreditam que ele seja um médico veterinário, né? Mas ele é um zootecnista. Eu fiz etologia, né, que é etologia, estudo do comportamento humano e animal, em pós-graduação, né, como complemento da minha carga curricular, e foi uma das primeiras turmas aqui até no estado de São Paulo. A minha formação acadêmica é Maringá, Paraná, mas tive a honra de ser um dos primeiros, né, aqui no estado de São Paulo, aqui a cursar essa disciplina tão importante para o profissional compreender melhor a sua profissão e trabalhar com objetivos de obtenção desse sucesso profissional. Sim. E não só também a beleza, o comportamento animal, mas como também, como já dissemos, o vestuário, né, o bicho da seda, a sericultura. Sim. Então, a zootecnia ela é abrangente nesse sentido, do qual ela foi criada em 1843, né, como reconhecidamente como uma ciência e uma arte. Reconhecida como ciência e arte independente em 1843, pelo Conde de Gasparim na França, ela passou a existir e ser uma disciplina mundial, animal husbandry, é como se diz em outros países. Sim. A tradução de zootecnia. Então, no Brasil, ela tem o nome de zootecnia porque ela vem de uma origem francesa, né? A qual é uma lacuna, entre outras profissões, que deixavam um pouco o lado da produção animal, que era mais específico em outras áreas. Ela é muito específica, ela é muito específica, e essa brecha, exatamente, que existia entre um profissional e o outro,
que ela foi reconhecida como necessária a nível mundial, porque principalmente Índia, Estados Unidos e outros países que têm a parte pecuária desenvolvida, ela possui esse nome. Por isso da importância do profissional. Né? Não só no Brasil, como no mundo. Exatamente, né? Da importância cada vez maior desse profissional, né? E que ele não pode ser substituído. Exatamente. O mundo precisa comer, o mundo queira ou não queira, a proteína animal, ela faz parte da dieta humana. E de qualidade. E de qualidade, porque é um aspecto adaptativo da espécie humana e qual o respeito que trabalhamos com os animais nesse sentido de conforto animal. Não, a zootecnia ela não abrange somente o animal como uma máquina. O bem-estar animal. Ele tem o bem-estar ao qual ele deve produzir satisfatoriamente para o seu, pela sua própria produção e para a sua própria dignidade, né, do animal, o qual o zootecnista respeita muito. Então, animal husbandry traduz-se como economia animal ou alguma coisa nesse sentido, não é? E no Brasil, zootecnistas, né? Então, temos nesse aspecto assim um favorecimento muito grande, porque o mundo caminha num crescimento de produção animal, o qual há poucos países do mundo têm esse privilégio de corresponder dentro do rol de países do celeiro mundial, não é? Porque a demanda é muito grande, a demanda cada vez maior, né? E o espaço de produção sempre limitado agora. Sempre limitado. E assim você tem que fazer o quê? Aumentar a produtividade animal, porque as áreas, não existe mais áreas de expansão da agricultura. Já descobrimos todos os continentes, já conhecemos todas as regiões, não é? Então, as áreas que possuímos, devemos trabalhá-las com produtividades satisfatórias para suprir a necessidade e a demanda da espécie humana que vem crescendo. Temos uma previsão de 9,5 bilhões de habitantes no planeta Terra em menos de 30 anos. Ou seja, temos que praticamente triplicar a produção animal e de alimentos que temos hoje no mundo. E com isso aumenta o risco, né, de uma produção contaminada, por exemplo. Exatamente. Imagina a tragédia que pode acontecer. Perfeito. Né? Então, aí aumenta também a necessidade desse profissional, né, atuando e garantindo a qualidade desse alimento. Porque a proporção, né, que ganha, né, quando há algum erro, uma falha, imagina, é algo assustador. Né? Temos visto já acontecer isto, já como conhecemos, por exemplo, especificamente os danos ambientais e ecológicos, a qual uma agricultura muito agressiva em determinados países, europeus e até mesmo na própria China, que contaminou o mel. O colapso das colmeias pelo mundo se deve, eu tenho amigos pesquisadores de outros países, que tive a oportunidade de conversar pessoalmente em congresso mundial, eles nos relatam exatamente esta percepção que o uso abusivo de defensivos e agrotóxicos vieram a ser um dos principais problemas do qual partiu o princípio do colapso das colmeias, principalmente na Europa e em alguns países. O mel da China foi bloqueado sua exportação pela Organização Mundial da Produção de Alimentos, porque tinha resíduos tóxicos em sua produção. Então, para que isso não aconteça, que você falou, Lenisa, temos realmente que ter uma seriedade, não somente no aspecto nosso na produção animal, mas como tudo, porque o ambiente é único, o planeta é único, o planeta Terra não temos como ignorar e poluir aqui, produzir alimento ali, não tem para onde escapar o ar. Se você contamina o ar com uma pulverização aérea, se você contamina a água, se você contamina as plantas, você contamina o ecossistema, e isso, não tenha dúvida, vai afetar o seu alimento, aquilo que você... Uma hora ou outra isso vai te atingir, não tem como menosprezar, não, né? E falar, olha, isso não tem nada a ver comigo, está lá longe. Uma hora ou outra a situação chega até você. E você vai dar esse alimento para o seu filhinho, para o seu bebezinho, para a pessoa de idade, a sua mamãezinha, o idoso,
e você vai ter que comer esse alimento. Então muitas você vezes porque tem que ter aqui essa o nosso país responsabilidade. exporta os insumos, né? E aí pode voltar o produto para nós também. E às vezes aí, também é uma via contrária. Às vezes vice-versa, claro. Agrotóxicos muito potentes, que são proibidos em países europeus, eles são, alguns deles, até livremente comercializados no Brasil, às vezes até clandestinamente. Nossa. E às vezes eles são indicados para determinada situação, por exemplo, o uso na semente, e de uma maneira criminosa, eles até mesmo fazem uso disso em maneira incorreta, a qual vem afetar até mesmo as abelhas, os peixes dos rios. Sim. As mortandades nos peixes dos rios, é evidente, peixes boiando, flutuando em rios pelo Brasil afora, enfim, é muito evidente já isso que você falou acontecer. Então a responsabilidade de produzir alimentos com qualidade e responsabilidade técnica, ela é muito grande. Não é? A fronteira agrícola, como eu disse, ela está limitada, nós temos que realmente avançar nesse sentido, nesse caminho, mas com responsabilidade. Né? E assim sendo, temos que fazer isso pelo próprio bem e a sobrevivência das espécies animais que nós trabalhamos. Sim. Você contaminando todos esses recursos naturais, os animais vivem da água, os animais, as abelhas vivem das flores, então, enfim, nós temos que ter... É uma rede, literalmente. Responsabilidade, né? Não é? Rede de sobrevivência. Então, nós podemos resumir aqui, né, nesse mês de comemoração, propriamente dito, um mês de reflexão para o zootecnista, não só sobre as conquistas, né, dos últimos anos, mas sobre os desafios dos próximos anos para essa nova zootecnia, né, que deve existir a partir de agora. São muitos os desafios e, ao mesmo tempo, muitas as possibilidades de trabalho para quem quer encarar esses desafios. Perfeitamente. O zootecnista, hoje, ele tem um currículo, uma grade curricular muito favorável dentro de aspectos tecnológicos. Então, uma granja, um animal, uma pastagem, enfim, uma área onde você produz um animal hoje, você tem que ter uma rastreabilidade, você tem leis internacionais para seguir. Não é mais uma maneira simples de você cultivar uma terra hoje e plantar e vender na esquina, ou então, enfim, no fundo do seu quintal. Você está fazendo hoje uma produção que a carne brasileira, o Brasil é um dos maiores produtores de carne mundial, frango, carne bovina, carne suína, enfim. Europeus e outros países do mundo, eles possuem normativas e exigências do qual nós temos que produzir esses animais. Exato. Então, eles têm que ser produzidos com um grau de maciez da carne, por exemplo, favorável para que aquele padrão daquela carne, daquele músculo, seja um fator de comércio. Sim. E não, enfim, você produzir um animal tardio, não é? Nós somos um país aqui no Brasil, Lenise, muito... a biodiversidade é muito grande. Sim. Então temos matas, insetos, muitas pragas também, muitas moléstias. Então, temos que produzir de uma maneira correta e precoce. O animal tem que ser precoce, ele tem que ser um animal produtivo para produzir uma carne magra, com pouco colesterol, com pouca gordura. E padronizado, seguir um padrão. Com a carne, a gordura de marmoreio, aquela gordura entre os músculos, que tenha um determinado quantidade, não pode, assim a gente pode dizer assim nesse sentido, né? Não pode exceder, enfim, uma maciez da carne que você tem que ter controles para que atenda não somente os padrões nacional, mas como os padrões internacionais. Sim. Isto, o zootecnista, ele tem uma formação acadêmica dentro da área de zootecnia específica de produção animal muito séria. Então, como a gente sempre diz, zootecnia é muito cálculo, sabe, o zootecnista, ele já nasce zootecnista, né? Você não se gradua em zootecnia, você já nasceu zootecnista. Por isso é importante para quem está assistindo, né, e Perfeito. Tem curiosidade pela profissão, pesquisar, conhecer, né, para entender como é que funciona, exatamente até por essa curiosidade. Cálculo na zootecnia. Cálculo e mais cálculos. Cálculo de melhoramento genético, cálculo de ração, cálculo de evolução de rebanho. Quem está fugindo da matemática vai ter que enfrentar no curso de zootecnia. Então, é assim, você imagina, é muito difícil às vezes você controlar. Nós lidamos com população, rebanhos, manadas, enxames. Então, nós lidamos com massa biológica, entende? Com cardumes. Nós não trabalhamos apenas com o indivíduo, não é? Então, esses
aspectos da zootecnia tornam o zootecnista, assim, um sujeito crítico, mas com uma visão voltada, ampla para o coletivo. E tudo isso se faz com dados estatísticos, com dados matemáticos, antigamente eu usava, era calculadora, hoje temos alguns computadores para determinados trabalhos, mas assim, não obstante a isso, o zootecnista ele também tem uma individualidade com o animal, porque é aquele aspecto que a gente observava do comportamento, você identificar o alfa da manada, o líder da manada, a expressão corporal do animal. Pela expressão corporal, um zootecnista, ele observando a expressão corporal do animal, ele sabe como que aquele indivíduo se... Ele tem uma sensibilidade, né? Adequa naquele rebanho. Então, para o próprio manejo da boiada, o próprio manejo do coletivo, você tem a necessidade também de ter esse aspecto deste conhecimento. Mas, assim, é um trabalho bem voltado realmente a uma percepção mais apurada nesse sentido da produção animal, né? Muito bem, então vamos falar de apicultura agora. Vamos falar de apicultura, o tempo passa, olha só, e vamos falar sobre esse trabalho maravilhoso também que você realiza, desenvolve e é apaixonado pela apicultura. Perfeito. A zootecnia, dentre a qual a apicultura a gente tem assim um trabalho bastante... Na minha profissão, especificamente, eu também trabalhei muitos anos com a apicultura, ela envolve o aspecto botânico. Então, a formação acadêmica do zootecnista, como dissemos, ela tem que estar voltada para aspectos das florestas, das plantas nativas, da natureza em si. Não é? Então, a apicultura no Brasil, para os senhores terem uma ideia, as abelhas foram introduzidas quando os europeus trouxeram da Alemanha, da Itália, não é? E especificamente da Europa. Mas nós temos no Brasil 300, 400, 500 espécies de abelhas, que a gente, vamos dizer assim, abelhas, mas são meliponídeos, que a gente conhece como jataí, mandaçaia, que são nativas do Brasil, originárias do Brasil. Elas não possuem ferrão. São abelhas nativas da América do Sul e da Austrália, do continente australiano e brasileiro. Somente esses continentes a possuem. Essas abelhas, elas têm um enorme potencial no estudo entomológico para o desenvolvimento na produção de produtos também desses insetos, que foram produtores de mel para os índios do Brasil. Então, eles têm uma biodiversidade assim, tem espécies que nem veio à luz da ciência, tem espécies na Amazônia que nem foram ainda catalogadas e descobertas, e já sofrem ameaças, como dissemos, por vários fatores, de ataques também de parasitas que foram introduzidos acidentalmente de outros continentes, enfim. Então, todo este aspecto de pesquisa e que a apicultura tem, é um trabalho que encanta o zootecnista. Então, eu trabalhei no aspecto de produção de relato de plantas nativas melíferas de nossa região, produção, enfim, a gente tenta desenvolver uma apicultura racional porque nossa região é muito favorável para a apicultura, não é? Temos um certo rigor quanto às questões de agrotóxicos, então, enfim, ela favorece nossos vales e também nos favorecem, não é? Então, enfim, são aspectos que desenvolvem bastante a apicultura. Então, aqui em Marília tem um grupo também muito bacana de pessoas que trabalham, enfim. Então, é uma região, não só Marília, como o nosso Brasil, né? Tem se tornado um país que tem desenvolvido a apicultura muito favoravelmente. As maiores pesquisas em apicultura, pelo que tenho conhecimento, vêm de zootecnistas no Brasil na área de apicultura. Então, os melhores trabalhos e os mais evidentes hoje, o profissional que mais apresenta trabalho na área de apicultura científico são os zootecnistas. Enfim, imagine todas essas espécies ainda que não vieram ao conhecimento humano e o seu trabalho, o seu manejo. Tem espécies que você pode cultivar numa colmeia de madeira, tem outras que tem que ser colmeia de barro porque elas fazem o seu ninho, nidificam na rocha. Enfim, são aspectos de produção muito particulares. Então, a apicultura e a zootecnia, elas caminham junto, e essa importância, né, desses aspectos botânicos e de comportamento para
o desenvolvimento da apicultura nacional. Sem contar a riqueza dessas descobertas, né? Para nós, o que pode significar em termos de qualidade de produto, né, da riqueza do mel propriamente dito, pensando assim, né, nós leigos já pensamos na apicultura, já pensamos no produto, porque o brasileiro consome, o brasileiro gosta, né, faz parte do dia a dia, né, e isso nós já pensamos no mel como algo, além de saboroso, mas muito benéfico. Exato. E hoje, mais do que nunca, nós estamos em busca de produtos naturais. Cada vez mais nós estamos, né, em contrapartida, na contramão da industrialização. Exato. As pessoas estão em busca de algo que possam trazer bem-estar. E o mel está na lista de produtos, né, principalmente na substituição do açúcar. Exato. Então imagine só. E os malefícios que outros produtos vêm a causar à saúde humana, né? Você às vezes desconhece ou um adoçante, ele pode vir causar um problema sério nas suas artérias. Quando a gente pensa que encontrou algo para ajudar, que é o adoçante, por exemplo, você sabe que é um outro problema. Um problema sério. Então enfim, esses alimentos... Imagine a qualidade de um mel de jataí. Hoje no Brasil ele já é caríssimo. Você, em termos de volume ou quilo, que você vai dizer, em comparativo ao apis mellifera, né, a abelha europeia, o mel de jataí é uma fineza. Mas imagine esse produto no mercado internacional, o gancho de mercado que é isso, entenda, a qualidade desse alimento, o própolis, geoprópolis, enfim, a geleia real e todo o pólen característico dessas espécies, enfim, a apicultura ela tem muito que caminhar junto com não só a zootecnia, como a farmácia bioquímica, que também os fármacos e os produtos é muito grande para a apicultura e para a zootecnia, não somente, né? Enfim, outros colegas de profissão, né? De companheiros de nosso trabalho, mas enfim, são várias profissões que têm um benefício. Então esses produtos, eles vêm, cosméticos, enfim, são uma gama de produtos naturais que, enfim, todo cidadão que preza assim, pela né, saúde que tem você estava dizendo, né, nessas espécies que ainda não foram catalogadas, imagine o que de riqueza pode existir aí para ser descoberta. Exatamente. Uma revolução, perfeito. uma cura, o que é que pode estar lá escondido, né, que o zootecnista pode trazer. Tem uma espécie de abelha nativa, outro dia encontrei, ela foi polinizar a minha orquídea, né? É uma abelhinha verde, então as pessoas falam, uma abelha verde? É uma abelha verde. Ela é uma euglossa, né? A abelha, ela tem um aspecto muito parecido com a abelha ápice, só que ela é verde, parece uma mosca. Essa abelha, ela poliniza tomate, poliniza orquídea. Se desaparece essa abelha, aquela espécie de orquídea que ela poliniza desaparece, porque é ela que fecunda as orquídeas, determinado grupo de orquídeas. Nesse aspecto que você falou, Lenisa. Então, desaparecendo as abelhas, ou então a importância dela na polinização, não somente dessa orquídea, desaparece essa abelha, desaparece aquela espécie de orquídea. Desaparece as abelhas no mundo, 80% da produção mundial de alimento desaparece. Enfim, o caso é sério para que seja tratado, né, de uma maneira assim, superficial. Então temos que realmente avançar nas pesquisas. O zootecnista é um profissional capacitado para isso, não somente em pesquisas, como na área de produção. Não somente nessa área, como assim uma zootecnia mais abrangente que venha a unir todos esses elos de produção, pesquisa, né, que enfim, hoje é muito carente. O Brasil se destaca na apicultura mundial pela nossa espécie de abelha africanizadas que temos aqui no Brasil, que foi importada, né? E é um mercado que está aquecido. Muito, enfim, o nosso mel tem uma procura muito grande. O Brasil, nós tivemos que adequar o sistema de produção a um sistema realmente que satisfaça mercados internacionais. Com tecnologia, qualidade, higiene, certificação, enfim. Isso daí, praticamente, o Brasil todo está adequado nesse sentido. Não existe mais aqueles falsificadores, né? Isso daí foi execrado da sociedade, do comércio. Praticamente no Brasil isso não existe mais. Assim, a gente já nem mais tem conhecimento disso. Enfim, o mel daquelas garrafas que a gente comprava antigamente. Então, ou seja, o brasileiro, o apicultor, ele não tem interesse nenhum de falsificar isso. Ou seja, quem fazia isso realmente eram pessoas mal intencionadas, né? Então hoje o Brasil, para exportar e produzir, realmente precisou se capacitar e tecnologicamente se enquadrar nesse sistema. Como o Brasil tem essas abelhas que são abelhas
geneticamente melhoradas e agressivas, né? Elas são rústicas, como eu dizia, a rusticidade das nossas florestas desses animais, desses insetos e pragas e moléstias, atacam abelhas de outras espécies. E a abelha brasileira, ela realmente consegue sobreviver e produzir nesses. Então, por isso que o Brasil é um país que está na vanguarda da apicultura mundial. Você vê que país maravilhoso. Maravilha, né? Até nisso, então, dá sorte. Dá sorte e temos assim uma biodiversidade, 70, 80 espécies só na Mata Atlântica de plantas que são passagem melífera para abelha. A Caatinga tem outra centena de espécies, né? O Cerrado, ou savana brasileira, né? Vamos dizer assim, tem outra centena de espécies. Enfim, o que mais nós poderíamos desejar para um país fantástico como o Brasil, que tem uma biodiversidade fantástica, e os ingredientes que estão nesse própolis que elas pegam, sim, que tem dezenas de antibióticos, sim, naturais, enfim. Estive conversando recentemente com um proprietário de uma indústria farmacológica, e ele teve essa oportunidade de me dizer: o zootecnista é um profissional que mais apresenta trabalhos nessa área. Então, enfim, é um campo favorável realmente para o desenvolvimento de um profissional que venha realmente a buscar os caminhos, né, para um futuro melhor. E para alavancar mesmo, né, toda a economia, né, que possa inclusive incluir, né, outros profissionais, mão de obra que pode, sim, ser capacitada, pessoas, exato, que não necessariamente os zootecnistas, mas que, sim, podem ter oportunidade de trabalho em regiões, né, que muitas vezes não têm oportunidade de trabalho, porque, sim, não passar a ter, né, trabalho especializado, né? E olha só quanta oportunidade que chega. Sem contar que a apicultura é altamente rentável. Você, com uma colmeia, em determinado número de colmeias com equipamento que você utiliza, ela chega a ser mais produtiva que a maioria das atividades zootécnicas. Maior, às vezes, em determinados sistemas de produção do que a bovinocultura de corte de leite, avicultura, suinocultura, em determinado aspecto, proporcionalmente falando. Então, realmente é um campo de mercado muito favorável, realmente, economicamente importante. Tá aí o trabalho do zootecnista para levar esse conhecimento científico e acadêmico para o homem do campo, para os grupos gestores, para os grupos de cooperativismo e associativismo, motivar, que se vem, motivar as pessoas para esse campo de trabalho, como uma motivação muito importante. Realmente, muitos nordestinos permanecerem em sua região devido a uma apicultura moderna que tinham mais fonte de renda lá em suas regiões do que e pode transformar de São Paulo. A região, né? O Piauí se tornou um dos maiores estados de produção de mel do Brasil. Enfim, eles são realmente capacitados e tecnificados para poder realmente fazer esse trabalho. Então, por que êxodo rural se você tem uma caatinga, que é uma pastagem melífera, muito biodiversidade muito grande, de produção de floradas, né, vamos dizer assim, que favorece a apicultura naquela região. Melhora, enfim, a vida, não é, melhorou a vida da população, toda. Então, enfim, há soluções para transformação social, né? Olha até onde até socialmente a zootecnia, bastante isso. Importante esse aspecto. E o que a gente pode, para encerrar aqui, então, falar sobre empreendedorismo, que eu acho que é essa chama que tem que ser mantida acesa, né, para reflexão também nesse mês do zootecnista. Exatamente. A produção animal se traduz exatamente nesse empreendedorismo, porque você visa campos de trabalho na produção animal, como bovinoculturas de corte em sistema intensivo, extensivo, ou semi-intensivo, ou na suinocultura, quer seja, ou na ovinos, como um sistema de produção altamente rentável. Então, o zootecnista também tem que levar esse aspecto econômico favorável à sua produção, custos de produção. Você tem um custo de produção X, você tem que fazer jus àquela produção. Querer fazer acontecer, né? E ter essa visão proativa de querer transformar, de querer criar, né? Tem que ter justamente né, esse tipo de perspectiva. Exato. E os maiores grupos de desenvolvimento realmente se dão bem quando fazem essas análises financeiras, dentro desses aspectos de produção de grupos
pensando realmente no lucro, porque você não pode abandonar esse sistema, porque as pessoas aí podem encontrar em outro sistema, eu vendo essa propriedade, mudo para a cidade e faço uma outra atividade, mas a zootecnia, dentro desse sentido, você tem como realmente buscar campos de atividades produtivas que façam jus à atividade rural, né? Sim. Temos um continente imenso, né? Terras e mais terras, né? Então, como dissemos no início, precisamos melhorar nossa produtividade animal, né? Então, tem uma população carente aí, faminta, que está para nascer, né? Já nascem com uma taxa de produção de alimentos correspondente àquilo, então precisamos realmente avançar nesse sentido. Bem, eu tenho só que agradecer mais uma vez a sua participação e já esperá-lo aqui em uma outra oportunidade com imagens, né, para a gente ter ideia mais um pouquinho, né, desse trabalho que a gente fica aqui imaginando, né, toda essa produção, esse ciclo de produção, que é realmente um trabalho fantástico, né, com a apicultura. Parabenizá-lo mais uma vez por tudo que realiza, né, em nossa cidade e mais uma vez pela profissão que você escolheu e que a gente percebe que você é apaixonado realmente pelo que faz. Muito obrigada, viu, Walter? Muito obrigado a vocês todos, agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, né? Até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem, assim nós vamos encerrando mais uma edição do nosso Saúde Animal. Sempre às quartas-feiras à noite nós temos programas inéditos aqui na TV Marília e as reprises durante a semana. Você continue acompanhando a nossa programação, voltaremos na próxima quarta. Lembrando que esse é o mês especial da zootecnia aqui no Saúde Animal. Até semana que vem. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar.